Bom dia, Soco Matinal, seu programa de macroeconomia, geopolítica e mercado financeiro no YouTube, Spotify, sorriso no rosto. Para quem? Para a consultoria Top 1 no BTG, o maior banco da América Latina de investimentos. Parabéns aí a Manuel Neto, parabéns aí a Douglas Ribeiro, parabéns até o Lucas. Pra mim também. Parabéns também, Luiz. Parabéns. Pra nós. Parabéns. E agora, começando com a Petrobras, que pode operar com barril a $65 aí. Meu Deus, hoje vai ser difícil o programa. E o etanol brasileiro que entra na mira de Trump, depois de taxar o aço e o alumínio, vem aí uma possível taxação do etanol. Além disso, fusão de $60 bilhões entre a Nissan e a Honda naufraga. Então não teremos mais carrinhos juntos. Muito bom aí, obrigado pelos comentários que vocês comentaram aí. Eu dormi, eu não sei nem quantos minutos essa noite. Manuel encontrei no café da manhã meio debilitado. Douglas Ribeiro, não sei nem como ele tá em pé depois que eu vi ontem. Estamos aqui pós-comemoração, chegamos em Goiânia, pegamos o voo direto pro Uber, direto pro estúdio. Estamos aqui conversando com vocês. Então, hoje a gente merece comentário aí falando assim, ó, vocês são herói. Eu sou herói, agora vocês é herói. Você é herói. Nós somos heróis. Então vai lá, vai os índices aí, Douglas Ribeiro. Então vamos começar aqui pelo Brasil, né? Assim, um destaque é a alta mesmo que a gente teve do Ibovespa. Isso que é muito influenciado também pelos resultados muito legais também das empresas, né? Um crescimento expressivo também, principalmente do setor financeiro ali, recuperação também do Bradesco e outros bancos também. E também um destaque vai para a TOTS, que é uma empresa de tecnologia também que reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024 e também agradou um pouco o mercado, isso também avançou um pouco o índice e o índice estava fechando positivo. Já lá nos Estados Unidos, se a gente for pegar aqui os índices, a maioria está fechando positivo, mas a maior parte aqui são as empresas de tecnologia, então se a gente pegar ali a parte da Nasdaq, isso aqui também é muito por conta também da divulgação dos resultados, né? Se a gente pega as maiores empresas desse setor, as 7 magníficas, né, que o pessoal sempre fala, Nvidia, Microsoft, é estranho mesmo essa expressão, mas isso tem feito o preço também no mercado americano e tem ajudado muito na elevação também dos índices por lá. Na parte da Ásia e Pacífico, a gente teve uma bolsa mais sem uma direção única, né? Isso aqui é muito porque os investidores estão aguardando também os impactos dessas negociações também que o Donald Trump tem feito com os países. A gente sabe que nem tudo que ele fala é verdade, né? Muito ali é sobre retórica, porque já é uma estratégia que ele utiliza ali nas negociações. Tanto com a curiosidade aqui no Soul, que a gente até falou do livro dele, que é a Arte da Negociação, que ele impõe ali uma posição mais firme no início, mas depois ele vai dialogando, negociando, para tentar justificar também um pouco as suas teses. Já na Europa, a gente teve a maioria dos índices em queda, isso que é muito por conta dos resultados do PIB da zona do euro, que cresceu apenas 0,1 no quarto trimestre. E fechou o ano num crescimento de apenas 0,7. A gente sempre fala que o nosso país não está crescendo tanto, né? Os nossos desafios também. Isso que é muito por conta também de um juro alto, que isso também trava a economia produtiva. Mas se a gente pega ali a zona do euro, eles também estão crescendo a taxas quase a zero. Então, eu acho que é interessante a gente analisar também os nossos desafios internos, mas também, de um modo geral, de forma global também. Porque, por exemplo, a Alemanha já estava com a recessão técnica, né, que a gente também trouxe no Soco Matinal. E se a Alemanha vai mal, a Europa também tende a ir na mesma direção, porque ela é um motor, pelo menos, de crescimento da Europa. Na parte de commodities, queria colocar um destaque aqui para o Brent, que ele está hoje na casa de $74,83, está em queda, também muito influenciado também por maiores ofertas do petróleo. E assim, a gente vai trazer mais informações relacionadas também à Petrobras, que ela vai conseguir também, mesmo que o Brent caia, ela consegue ali trabalhar um pouco no seu break-even, né, que seria seu ponto de equilíbrio abaixo desse preço. É claro que isso não é muito bom para o mercado, mas se continuar nessa mesma preço ao longo do tempo, não vai ter uma grande perda ali de margem dentro da Petrobras. E o minério de ferro teve também uma queda ali de 0,46%, chegando a $106,77 a tonelada. Isso aqui também os investidores estão aguardando mais detalhes também dessas questões que envolvem tarifas, porque a gente está falando também de ferro e aço, e as empresas siderúrgicas utilizam o minério de ferro para fazer ali para ser um dos grandes insumos também para ferro e aço. Isso pode também influenciar negativamente os mercados de commodity.
E na parte de cripto, a gente pegou algumas informações aqui do Bitcoin. Ele estava no nível ali de quase 97 mil dólares. Assim, tá no limite, né? Não tá chegando mais nos 100 mil dólares, mas é interessante que tanto ele como o Ethereum têm ido em direção juntas, né? Mesmo que você tem duas teses diferentes de mercado, o Ethereum é mais voltado também para contrato inteligente, mas o que a gente tem percebido no mercado é que também os investidores estão aguardando mais dados, principalmente ali da campanha do Trump, que tem prometido muito relacionado também ao setor cripto. É isso aí. E agora, começando as notícias internacionais, começamos falando sobre as possíveis taxações aí do etanol vindas pelos Estados Unidos. Só para vocês entenderem, o etanol produzido no Brasil, em grande maioria, é de cana-de-açúcar, enquanto o etanol lá nos Estados Unidos é de milho. Apesar do etanol de milho aqui no Brasil já ser 15%. Teve um vídeo... tá começando cada vez mais. Teve um vídeo no AlVP Agro, que é outro canal focado em agronegócio, que inclusive fui eu que fiz, explicando qual que é a diferença do etanol de milho, qual que é a diferença do etanol de cana-de-açúcar, como que é os prós e contras dos dois. Para a gente entender, o Brasil, ele taxa aí 18% desse tipo de produto quando ele importa dos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos importa do Brasil, a taxação é só de 2,5%. Então, se os Estados Unidos fizer isso, vai prejudicar bastante a exportação de etanol pro Brasil, do Brasil. Só que, ao mesmo tempo, se os Estados Unidos fossem para uma ideia de uma taxação recíproca, né? Ou seja, pegar a mesma quantidade que é taxado, taxaria quase 18%. Então, sim, a verdade é que a gente taxa muito as coisas que a gente importa para cá. a gente fala muito que a gente tá falando que os Estados Unidos é protecionista, mas talvez a gente seja aí um dos Muito países mais fechados que se tem, principalmente na América Latina. A gente é bem fechado mesmo no Brasil. Não estou dizendo que essa forma de taxação que o Trump está idealizando nesse governo dele seja o mais correto. Acho que isso aí é um tiro no pé. Acredito que naturalmente isso vai trazer muito mais malefício do que benefício, mas também o Trump ele está atuando de uma forma a trazer as pessoas para negociar. Foi conforme o Douglas falou. Isso é uma tática de negociação. Ele está ali induzindo a pessoa a falar, ó, vou taxar você. Então, nesse caso aí, a gente está falando de uma balança só nesse produto em específico do etanol aí de 200 milhões que os Estados Unidos exportou em volume aí monetário do Brasil contra 52 que ele exportou para o Brasil. Então você vê que só aí já tem um grande déficit. Então ele está querendo eliminar isso de forma gradual, não somente com o Brasil, com a União Europeia, com a Índia também, que é também uma das grandes produtoras agrícolas ali, que também tem um grande laço com os Estados Unidos e que também existe essa balança aí desfavorável em questão de taxação. Então o foco principal do Trump atrai ali as pessoas para vir para a mesa de negociação e conseguir achar ali um meio termo e conseguir pelo menos reduzir essa balança. Não é que vai colocar ali uma taxação de, por exemplo, de igualdade de 18%. Pode ser que isso até aconteça, mas muito mais para atrair do que necessariamente você vai trazer isso aí para o longo prazo, porque senão você pode acabar tendo um tiro no pé e pode ter um cenário muito parecido que aconteceu lá na Grande Depressão ali de 1930, na década ali, né, no final da década de 30 vindo ali. Então isso acabou gerando ali uma grande problema para os Estados Unidos. Então, tem alguns economistas, tem alguns historiadores que acabam falando que isso pode ser algo que voltaria. Só que eu não acredito que o Trump, pelo menos pelas primeiras implementações de tarifa dele, não está sendo nessa atitude. Está sendo muito mais em atrair. E, querendo ou não, existe aí um nexo para isso acontecer. Porque você vê, por um lado, Brasil taxando super na parte de importação de produtos americanos, principalmente no etanol, no caso específico, e na outra via eles acabam taxando bem pouco, 2,5. Então isso aí é um desbalanço totalmente. E o Brasil precisa aí de deixar de ser protecionista para ter uma economia muito mais aberta e acabar com os conchavos aí em todos os setores. Toma essa. Falando nisso, a gente estava naquele ônibus saindo de Congonhas lá, eu e o Douglas falou assim, nossa, já parou para pensar o quanto que em pouco mais de um mês o Trump já mudou tanta coisa? Acho que foi o presidente na história que mais mudou coisa. E a gente chegou a uma conclusão diferente, né, Douglas? Tem um presidente que mudou mais. Que foi o Collor, né? O Collor já entrou, tirou o dinheiro do povo, mudou tanta coisa que mudou até ele. Então, chupa, Trump, a gente tem mudanças maiores. E agora começando a segunda notícia internacional desse programa maravilhoso aqui do YouTube brasileiro. Se você for de fora, infelizmente, vai acabar aqui. A fusão entre a Nissan e a Honda chega ao fim de forma negativa. Para vocês entenderem, a Nissan é a segunda maior montadora do Japão, perde só para a Toyota. E a Honda, é a Nissan?
Não, A a Honda Honda é a prim- segunda e a a- Nissan é a terceira. Isso, a Honda é a segunda e a Nissan é a terceira. Os acordos começaram ali em dezembro para tentar fundir essas duas grandes montadoras, mas a Honda, que é a segunda, disse que queria depois que a Nissan se tornasse só uma subsidiária. Ou seja, em vez de fundir, viraria uma vem aqui para baixo de mim. E aí, Sim. questão aí não deu muito certo, né? Lá ele, é. E aí, o que acontece? Para vocês entenderem, se tivesse chegado a concluir esse acordo, né, a gente teria aí a quarta maior montadora do mundo, né, atrás só da Toyota, Volkswagen e aquela Hyundai, que só vende HB20. Não, perfeito. Assim, essa é uma estratégia, né, de unir forças, né, de sinergias de várias companhias para se tornar uma companhia maior. Só que aí foi uma guerra societária, né? A gente sabe, assim, olhando a notícia e também olhando a parte operacional da Nissan, faz até sentido o que a Honda queria fazer, porque a Nissan ela tem um problema operacional também. Depois que saiu o ex-presidente Carlos Ghosn, que em 2018. E uma curiosidade, esse presidente ele é brasileiro. É? Ele tinha um poder tão de influência também e ajudava tanto nos resultados também do grupo que ele foi muito importante. Então, depois que ele saiu, a empresa também não conseguiu se voltar na mesma escala que tinha antes. Então, assim, o que aconteceu? Você tem essa guerra societária que não conseguiu avançar, mas aqui na notícia fala que os dois grupos ainda estão tentando negociar, mas agora com cláusulas um pouco diferentes. Agora, se a gente for analisar de um contexto geopolítico, a gente pode analisar que é um protecionismo também dos países, né? Porque você tem uma consolidação de negócio em cada continente. Se a gente for pegar nos Estados Unidos, a gente tem um grupo forte também. Se a gente for para a Alemanha, você tem a Volkswagen. Se for para a Europa também, você tem um grupo muito forte que é da Fiat, também tem aquele que é do... Tem outro Standard Poor. Isso, exatamente. Então, são todos os países fazendo uma consolidação de negócio até para ganhar poder de influência e poder também econômico. Então, assim, a gente visualiza que ao longo do tempo tende a ter esses movimentos para trazer maior força também nos mercados e também maior market share para essas companhias. E uma curiosidade, né, que a BYD, por exemplo, apesar de nova, né, ela já é a sexta maior montadora em 2024 em quantidade de veículos, né? A gente fala de 1.134.892 automóveis vendidos. A primeira é a Toyota, depois a Volkswagen, a Hyundai, como a gente disse, depois a Stellantis, a GM, General Motors, sempre está aqui. Aí vem a BYD em sexto, depois Ford e Honda. Fica aí a lista para você que decorou. E agora indo para as notícias nacionais aqui, a gente vai falar sobre uma possível desaceleração econômica, né? Que alguns sinais aqui mostram que talvez esse crescimento de PIB que a gente teve, que até surpreendeu pós-pandemia, possa estar chegando ao fim. O que você acha, Douglas Ribeiro e Manuel Neto? Na verdade, isso aí surpreendeu desde esse atual governo, né? Porque tinha ali em 2023 veio um crescimento bom, em 2024 veio um crescimento muito acima do que o mercado esperava, a economia aí cresceu acima dos 3%, e agora nesse primeiro trimestre tudo indica também que a gente vai ter aí uma economia bem mais aquecida do que o mercado estava esperando. O Boletim Fox estava ali com um crescimento aproximado aí de 2,02, depois foi fazendo reajuste para cima, só que agora teve não uma grande mudança, mas pela primeira vez teve aí uma mudança na projeção para baixo. É claro, o Boletim Fox, a gente não pode levar isso aí como fundamental, porque ele é uma casa especialista em errar. Então, ninguém respeita. A gente não deve levar isso totalmente aí ao pé da letra. Mas você tem ali a Secretaria de Política Econômica, que também está reduzindo, e ela está ali diretamente no governo, tendo essa sensibilidade aí de como que está a economia. Como eu disse, então, primeiro trimestre provavelmente vai ser ainda aquecido, segundo trimestre deve também ter ali um leve aquecimento, mas menor do que o primeiro, e aí a gente poderia ter uma mudança já a partir ali do segundo semestre, que aí a gente talvez teria aí uma redução na atividade econômica brasileira, e o que preocupa é que a inflação constantemente está sempre sendo revisada para cima, então provavelmente a gente deve ter mais um ano aí com inflação fora da meta, e que geraria ali um pouco de preocupação com relação à estagflação, que é quando você tem uma economia enfraquecida ou até mesmo em recessão técnica,
ali por 2 trimestres seguidos, ou ao mesmo tempo inflação em aumento, né? Uma inflação alta. Por enquanto, a gente não tem uma inflação alta, a gente não tem uma inflação de 2 dígitos. Tá, a gente pode comparar a nossa inflação com a inflação americana. Se a gente tivesse esse mesmo nível de inflação nos Estados Unidos, sem dúvida nenhuma seria um grande problema para os Estados Unidos, seria até coisa de derrubar ali atuais governantes, porque geraria uma grande volatilidade. Mas para o Brasil, esse nível de inflação de 5,8%, talvez 6%, chegando ali ao final de 2025, é um padrão normal para a gente, então não poderia ser ainda considerado aí um procedimento de estagflação. Mas esse risco está no radar. Hoje ele é um risco muito pequeno. Então o que a gente tem que ter em mente não tem como uma economia que está se encaminhando para ter uma taxa básica de juros aí de 15% ao ano e manter esse nível de crescimento, porque não tem, a matemática ela é soberana. No fim das contas ali, você está aumentando a sua taxa de financiamento ali, você está aumentando ali seu benchmark para você fazer essa correlação na hora de fazer todas as análises financeiras, e para os empresários vai chegar um ponto que vai falar, compensa muito mais eu investir no governo, entre aspas, comprando títulos do Tesouro, do que necessariamente eu investir na minha atividade, porque eu não vou ter ali um bom risco-retorno, visto que talvez o CAPEX não seja o mais adequado, talvez vou ter que começar a cortar postos de trabalho, então a gente pode ter aí essa taxa hoje de desemprego que é a menor na média, na série histórica, então acaba que a gente tem aí essa questão no radar, mas teremos que ver como que vai ser realmente esse comportamento. A nossa sensibilidade que a gente tem aqui é que realmente a gente deve ter uma atividade econômica aí sendo reduzida ali ao longo do segundo semestre. E naturalmente a inflação ainda será ali um calcanhar de Aquiles. Mas o mercado também já está olhando muito aí para 2026, conforme a gente até falou aí no último soco, aí com possíveis números que podem vir aí de forma positiva. Acho que até o Gabriel Galípolo mesmo teve uma palestra que ele participou, que ele também mostrou assim uma visão que a inflação tende a ficar acima da meta, né? Sim. Então acho que não é algo não é só não apenas os agentes do mercado, né, do mercado financeiro, mas também até agentes também do governo atual, que acredita porque não é só simplesmente fazer uma meta lá e ancorar nessa meta, tem vários fatores, interno, externo, esse fortalecimento também do dólar que a gente tem acompanhado ao longo dos últimos tempos, né, isso tem influenciado muito o câmbio, e claro, nosso país é commodity, então isso Sim. tudo influenciou também o aumento ali da inflação. Maravilha. E também temos agora a Magda Chambriard, né, atual CEO ali da Petrobras, afirmando que a companhia pode atuar aí com um barril acima de $65. Não, exatamente. Assim, não exatamente, aí eu peguei. Quem assistiu viu, né? Luiz, você que perceba, toda vez que eu falo alguma coisa, o Douglas fala, não, exatamente. Você começa. Então, que eu tenho... Quem acompanha o Soco Matinal, o Soco Matinal também teve um Lucros Líquidos que a gente falou exclusivamente sobre os resultados da Petrobras. Na época, os resultados da Petrobras tinham sido influenciados negativamente por variação cambial e também por algumas despesas extraordinárias tributárias. E naquele episódio, a gente falou sobre um indicador chamado Lifting Cost, que é o custo de extração do petróleo. E se você for pesquisar hoje, o custo de extração do petróleo dá algo em torno de $6,05. Não passa nem de $7 isso. Claro, eu estou desconsiderando a parte de fretamento e também a participação governamental. Porque se você considerar isso, aí vai mais de $15. Aí fica um valor um pouco maior do que a relação que a gente tem hoje apenas só extraindo a commodity. Por que eu falo exclusivamente desse indicador? Porque quando a Magda Chambriard fala, olha, a gente pode operar com um barril a $65. Lá no início do programa a gente falou que estava caindo, estava $74 ali a média. E se caísse para 65 não seria um grande problema para a companhia. Porque ela trabalha ali com um ponto de equilíbrio algo em torno ali de $30, $35. Aí considerando toda a parte de participação do governo, a parte de fretamento, também as despesas operacionais, porque, claro, uma composição de uma companhia, você tem despesas com pessoas, você também tem outras despesas que envolvem toda a parte da operação. Mas dá algo em torno de $30 a $35. Caindo a 65, ela consegue ter uma boa margem de lucro e, claro, fazer bons pagamentos de dividendos para o governo, porque o governo também tem tido muito interesse nos repasses que a Petrobras tem feito. Eu acho até curioso que quando a gente tinha gestões anteriores,
Por exemplo, o Lula falava muito sobre os dividendos extraordinários da Petrobras, né? Só que agora eu acredito muito que talvez a parte ali econômica, né? Talvez tenha ali trabalhos do Fernando Haddad, também da Simone Tebet, falando, olha, acho que é importante sim os dividendos da Petrobras porque ajuda muito o nosso orçamento. Porque quanto mais a empresa lucra e também tem mais rentabilidade, mais os cofres públicos recebem recursos. Aí, é claro, a gente pode entrar no mérito, né, do que está fazendo com esse orçamento, mas o problema não é a Petrobras lucrar muito ou pagar muitos dividendos, o problema é os repasses que a União faz, que às vezes não é tão eficiente. Então, assim, pegando a notícia, se o petróleo cair abaixo de 65, não seria um grande problema, porque é muito barato você extrair petróleo hoje da Petrobras, principalmente na parte ali do pré-sal, que é em águas profundas, e só a Petrobras tem essa tecnologia e essa patente também. Então, assim, não é um grande problema, e se a gente for pegar a parte de produção, a Petrobras tem produzido muito os barris por dia, você tem margens interessantes também, você tem baixo endividamento, então a empresa está rodando saudável, então ela está se blindando também desses fatores externos que podem prejudicar os resultados da companhia. É isso aí. Agora, abrindo para as perguntas que mandaram aí nos comentários do vídeo anterior, a gente tem aqui o Sávio Anjos, que ele disse, e essa vai para vocês. Galera, estou analisando a possibilidade de adicionar a Berkshire Hathaway na minha carteira para aumentar a exposição no setor financeiro. No entanto, quando li as informações sobre a empresa, eu percebi que algumas ações do portfólio ABRK já estão na minha carteira. Essas ações são Apple, Coca-Cola, Bank of America e Chevron. Investir na BRK pode causar uma sobreposição na carteira da mesma forma que um ETF? Você quer responder ou não? Essa é muito boa. Sim. É uma sobreposição. Respondendo a pergunta dele, claro. sim. Ele pode sim. Só que, é claro, vai depender do tamanho da exposição que ele está querendo pegar aí essa ação em específico. E aí ele falou, eu quero ir no setor financeiro. Hoje, talvez, nem seria aí a melhor opção você pegar a Berkshire Hathaway para ir para o setor financeiro, tá? Você tem outras opções melhores. Até mesmo, eu não quero ir direto para um ativo específico, quero ir para um ETF. Hoje existe bons ETFs aí voltados para o mercado financeiro que você consegue ser mais eficiente. Só que sua linha de raciocínio está realmente correta. Qualquer ETF ou qualquer ação que está aí nessa parte de holding, você tem que abrir ali e ver qual que é o percentual que você está comprando de forma indireta de outros ativos. Por exemplo, aqui no caso do Brasil, a gente tem Itaúsa. Você está comprando ali não só o Itaú, que é o principal ativo que está dentro dessa holding, mas você tem outros ativos ali que, dependendo talvez da sua exposição de forma indireta na outra parte da sua carteira, você pode ficar aí de forma desbalanceada. Então, dependendo do tamanho que você está pensando em comprar nessa ação em específico, sem dúvida nenhuma, a sua correlação com esses outros ativos aí vai ficar desproporcional. Então, você vai estar pensando, eu tenho um risco tal na Apple, vamos usar a Apple como exemplo, tem um risco tal na Apple aqui de 15% do meu portfólio. Só que de repente você compra esse outro ativo, você pode aumentar para 25%, 35%. E aí você vai estar de forma inconsciente aumentando ali o seu risco e você vai estar não à beira da ruína, mas você vai ter ali um problema talvez maior no momento de volatilidade, que aí ela é uma das 7 magníficas, então pode ocorrer ali essa volatilidade, visto que os ativos subiram bastante. E não precisa também, para quem entrar direto na Berkshire. Você falando que a Berkshire também é um risco um pouco hoje, né? Porque a gente tem, ao longo do tempo, o Buffett sempre foi um espelho, né? De gestão. Só que hoje, claro, ele já está numa idade mais avançada, a gente não tem observado os sucessores atuando diretamente, até nas reuniões mesmo dos acionistas da Berkshire Hathaway, em Del Buffett que ainda comanda as reuniões. Então é um risco também do que vai acontecer, né, da Berkshire no futuro. Porque, por exemplo, você tem o parceiro do Buffett, que era o Charlie Munger, ele faleceu no final de 2023. Ele era um dos grandes influenciadores de várias empresas inovadoras que estavam também dentro da Berkshire Hathaway. Quando eu falo inovador, não estou falando de empresas que não são tão maduras, estou falando de empresas legais como Coca-Cola, Apple. Você tem outras empresas também que são mais diferentes da economia tradicional. E depois que ele faleceu, mudou muito a gestão da Berkshire Hathaway, porque ele era um grande entusiasta também desse setor de tecnologia. Tanto que ele até mudou um pouco de conceito de setor de tecnologia para setor de consumo, principalmente na parte da Apple. Então, às vezes, você teve também uma mudança ali do portfólio da Berkshire Hathaway. Então, é um risco também hoje a gente projetar no futuro, daqui uns 10 anos, como que estaria hoje a Berkshire Hathaway. Eu que acompanho o mercado não consigo te falar, porque sem o Buffett lá e sem o Munger, pode ser uma impressão também. É um risco alto a ser considerado. Sim.
Só para não ter confusão, né? Porque é bom explicar. O Manuel que falou pra gente das 7 magníficas, né? Deixando bem claro que não é os apresentadores aqui desse programa, né? Claro. Não é a gente. O que são as 7 magníficas mesmo? As 7 magníficas é voltada ali para o setor de tecnologia, não de forma direta, porque você tem ali, por exemplo, a Amazon, que você tem ali ainda uma pegada do varejo, mas você tem a Tesla, você tem a Microsoft, você tem a Meta, você tem a Apple, você tem agora a Nvidia, né, que entrou, que talvez, eu acho que essa aí talvez seja o patinho feio no momento, apesar de ter crescido bastante, ter entrado entre as 3 empresas mais valiosas, mas é que elas estão ligadas ali no questão de volume. Por exemplo, você pega hoje a participação dela no S&P, já está liberando uns 30%. Você tem ali uma correlação até mesmo, vamos pegar 2 ETFs aqui que são muito famosos, aqui não é recomendação de compra, mas você pega ali o IVV e pega o QQQ, que é voltado para o S&P 500 e o outro para a Nasdaq. Você tem ali uma correlação muito alta entre esses 2 ativos, porque você tem ali uns setores que acabam dominando, e não necessariamente que às vezes você vê um índice subindo, realmente todos os componentes ali estejam subindo ou caindo. É muito puxado por essas 7 magníficas que elas acabam fazendo muito volume. E não quer dizer que essas empresas estejam performando ruim, tá? É só que a expectativa do mercado é muito alta. Quando você vê que a expectativa do mercado ou ela é frustrada ou ela é acima da expectativa, você ganha uma grande volatilidade. Um dos maiores exemplos a gente vê hoje na questão da última decisão do Copom, que foi totalmente em linha com a expectativa. O que aconteceu com o mercado? Nada. Simplesmente ficou parado ali, ou então o mercado até teve um destravamento de valor para a renda variável, porque a expectativa hoje é o que manda em questão de volatilidade de curto prazo. É isso. Perfeito. Então, por exemplo, quando tem o S&P 500 caindo, né? Provavelmente a Nvidia que está caindo, porque 30% é uma única companhia, né? Temos aqui o Jameson Bispo que disse boa noite, então bom dia aí para você, Jameson. O João Ortega disse Caiado poderia juntar forças com o Tarcísio, fica aí a sugestão. E o Bruno Eduardo Mourão, torço pro Ratinho. E tem um comentário muito esquisito aqui do TO520 que diz não consigo parar de rir do mendigo. Tá bom, né? Não faço a mínima ideia do que você tá falando. Nem eu. Mas eu não riria de mendigo, assim, acho que faz sei lá. Perigoso. E o Mauro Fuga disse, ainda não entendi, gravando vídeo no motel. Sim, a gente tava fazendo um OnlyFans ali. Então ontem a gente, voltaria no Tarcísio. Ontem a gente fez uma pesquisa interna aqui entre a gente para ver dentro de 98% da população mundial, que é quem assiste o Soco, para ver quem seria o próximo presidente ali do Brasil, com base nos nomes que a gente deu. E de longe aqui o ganhador foi o Boulos. Isso é bom, hein? Interessante. Aí sim o Brasil revoluciona. Vai. Então é isso. Tem algum comentário? Eu posso ir pra minha casa dormir? Pode, eu quero também. Nossa, tô acabado. Acho que tem. Não vou. Eu vou deixar esse comentário pra terça-feira. Ficou muito bom. É aquele aquele que a gente conversou? Isso, porque esse cara é muito bom. Ele porque faz muito bom precisa de um detalhe maior. Aí a gente vai ficar com muito tempo e talvez vocês não vão gostar tanto. Que isso, Mas queria agradecer o comentário. Cara. Mas verdade, Lucas, não. a gente merece. Eu não aguento ver álcool mais hoje. não aguento ver Não, álcool mas mais esse comentário hoje. eu vou guardar para o próximo. Ficou muito legal mesmo. Tenham gostado dos últimos comentários do Soco. Cria um motivo muito especial, assim, que as pessoas vão pensar que é verdade. Especial? Pra guardar esse comentário. É porque é a diferença entre preço e valor. E a gente nunca pode falar isso numa sexta-feira, porque... Sexta-feira é dia de gastar.